E aí, pessoal? De volta para a novela do Willis? Vamos para ele de novo, essa suspensão? Vocês acharam que eu já tinha terminado a suspensão dianteira? Não. A gente está longe ainda. É mais complicado do que a gente imagina. Vocês viram no início eu cortando as pecinhas de chapa para colocar aqui. Vocês acompanharam no último vídeo eu elaborando com os papelãozinhos. Tudo aquilo ali, gente, se perdeu. Vou explicar para vocês por que se perdeu. Gente, eu tinha elaborado muito. Como eu falei para vocês, tem que ir montando e ver o que não vai atrapalhar. Então, eu não tinha colocado a barra de ligação. A barra de ligação trancou na panhard. Infelizmente. E aí, eu tive que mexer de novo na posição, porque não deu certo. Aí eu passei a panhard para cima do diferencial. Vocês viram lá no último vídeo que eu mostrei uma barra de direção que eu tinha de caminhão aqui, que ela faz o contorno em cima do diferencial. A gente vai usar ela. Então a gente vai continuar aqui agora, mas só que agora a gente já vai meio que elaborar, prender a panhard para ver como é que vai ficar. Então a gente vai ensaiar agora aqui. E se vocês estão chegando agora no canal, estão meio perdidos, não sabem o que está acontecendo, mas o que esse cara com esse Jeep aí, fazendo suspensão e mexendo na suspensão? Se inscreve lá no canal, se não é inscrito ainda. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem muito pela frente ainda. Compartilha para ajudar o canal a crescer também. E a gente vai voltar aqui agora para fazer esse ensaio aqui. Esse ensaio agora a gente vai fazer na solda. Eu fiz uma bucha de mentira aqui. Elaborei lá um terminal na ponta com a chapa. Aqui está as chapinhas de papelão. Essa aqui vai lá do outro lado e essa aqui fica nesse lado aqui de cabeça para baixo assim. Agora vocês vão ver ela na verdadeira chapa. Eu vou posicionar aqui, vou dar um ponto de solda. Vou posicionar aqui um jeito que não atrapalhe. Aqui ficou bem apertadinho, mas ficou legal. Posicionei aqui mais ou menos. Vou ter que ver o alinhamento agora. Lembrando, gente, é só ensaio. Difícil. Mas vai ficar estúpido. Vou melhorar o ponto ali para a gente poder fazer uma simulada. Agora a gente já está com ele. Ó, agora eu estou mexendo, não mexe mais o munhão, ó. Tá vendo? Ó? Não tem munhão mexendo aqui. Aí, pessoal, esse rígido que vocês estão vendo aí é o terminal lá que não tem graxa nenhuma, ele tá seco. Quando eu abri ele, eu tirei a graxa e não engraxei. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos tirar as molas. E a gente vai abaixar ele agora até encostar no batente. Encostou aqui. Não encostou. Ah, sim, ele puxou tudo para cá. Ele puxou o eixo todinho para frente. A gente tem que tirar o terminal e encolher ele um pouco. Aí, pessoal, vocês ficam acompanhando, né? É bem complicado isso aqui, é muito detalhezinho, acerta aqui, acerta ali. É complicado. Tem que ser bem... Tem que ter, assim, uma paciência rodando, assim, né? Porque desmontar e montar de novo é várias vezes. Aqui, no caso, depois que te regular, a gente não mexe mais na regulagem.
ensaiar de novo. Porque se ele sair da posição, a curva não vai acertar o caminho dela, né? Por isso que pegou na... Meu aramezinho disse que não ia pegar, pelo menos, né? Não tinha testado, né? Mas o arame acho que não enganou, não se enganou. Parece que agora não pegou. Vamos ver. Como é que tá o alinhamento. Tá pegando aqui, deixa eu ver. Tá quase encostando, vamos ter que melhorar. Vou subir de novo para ver. Deslocou demais o eixo. Quanto tá aqui de altura? Deixa eu ver a trena ali. A gente quer que seja fácil, né? Mas não é. Saiu pra cá. Emparelhou aqui. Ele vai andar uma média de 2 centímetros. A gente só tem que dividir essa distância. Tu vê que troço, né? Tem que encolher um pouquinho mais, meio centímetro. Pra gente poder dividir. Tortura, né? Pra testar. E a barra a gente vai ter que dar uma trabalhada nela. Como assim? A barra vou ter que pegar ela e entortar um pouquinho mais. Ela tá pegando embaixo, né? Tá. Ou encurtar lá em cima. Vamos ver como é que vai estar o alinhamento. Uma, duas. A gente pode também ver um pouco o alinhamento aqui, ó. De repente a gente pode subir um pouco mais aqui. Porque o paralelo aqui que a gente tá olhando, ó, aqui tá um pouquinho mais baixo, ó. Dá pra subir 1 centímetro. Como só tá ponteado, a gente vai conseguir tirar. Aqui a gente ponteia, solda depois. Agora ficou mais interessante. Vou testar de novo. Não pegou agora. Ficou solta. Detalhezinho só, né? Uhum. E aqui como é que tá? Aqui tá legal. Tá meio pra cá só o eixo, mas a gente tem que dividir ele, né? Dá pra encurtar um pouquinho mais ainda. Medonho. Vamos levantar ele e vamos encurtar um pouquinho mais. Mais meio centímetro. No caso aqui o passo é 2 milímetros. Vai dar 6 milímetros 3 voltas. (31 de abertura, posição tá legal, o alinhamento podia até um pouco mais para dentro. Vamos ver assim como é que vai ficar. Foi para dentro, barra tá solta. Então, para dizer para vocês que é isso. O eixo foi para o lado direito do Jeep. Dá para encurtar um pouquinho mais. Isso que é um teste, né? É um teste do teste, um reteste. Continua testando. Mais um testezinho. Vamos deixar a abertura da mola aqui. Dá para encurtar. E agora ele está melhor posicionado. Depois, claro, a solda fora do lugar depois é muito melhor de fazer, né? Vamos lá de novo. Mais 3 voltas. A gente tem que conseguir dividir. Ele está na altura em repouso, ele vai ficar, vamos dizer, 1 centímetro para o lado. Quando ele descer todo, ele vai 1 outro centímetro para o outro lado. Porque a gente tem 2 centímetros de deslocamento. Ou seja, 20 milímetros. Então por isso que esse sofrimento. Mas é melhor a gente fazer isso para ver que uma coisa interessante. Olha o munhão, ó. Eu vou levantar ele, a direção não vai mexer, ó.
Ó, o munhão não vai se movimentar, ó. O munhão tá quietinho, ó. Não se mexe. Vamos baixar de novo. Ó, ele não se mexe em nenhum momento. Isso que é legal da Panhard, ó. A Panhard, ela estabiliza a direção. No momento que ele afundou, subiu e desceu, ele vai continuar em linha reta a direção. A direção vai continuar no centro. Não vai ser aquela coisa assim, ó, passando num buraco e, meu Deus, parece um carro-choque. Vamos ver como é que ficou agora aqui. Olha, e dá para ir um pouquinho mais para dentro se quiser. Mas a barra tá solta aqui, tá livre. Aqui também tá certo. Fininha é grande aqui, mas não pega. Aqui a gente vai ter que bolar depois direitinho a fixação. Aqui até teve um comentário, não lembro o nome agora, de usar o sistema do Opala na traseira, o Opala, do Chevette, que é uma arruela no formato de um caneco, que a barra consegue articular. Aqui nessa barra, na verdade, nessa parte de cima que vai ter a bucha de poliuretano, praticamente ela não vai fazer nada, ela só vai subir e descer. Quem vai se ralar mais com a torção do eixo vai ser o terminal lá ao outro lado. Porque o terminal, conforme o eixo vai subindo, ele vai rotacionando. Desceu, ele rotaciona de novo. Então lá ele vai rotacionar e ao mesmo tempo mudar a posição, né? Ele vai fazer o sistema de pivô contínuo. Sobe e desce. E ainda a torção. Então é perfeito. O terminal lá embaixo ficou show. Aqui em cima vai ser essa bucha de PU, que vai tirar um pouco da vibração. Eu vou subir de novo, vou largar a mola de novo no lugar. E o munhão paradinho. Gente, eu acho que é isso aí. A Panhard está resolvida. Eu não digamos que eu só vou melhorar o ponto de solda para a gente poder depois testar ela melhor. Mas a princípio é isso aí. Não tem mais o que fazer aqui. Aqui eu tô com uma bucha de mentira ali, né? Mas ficou bem forte mesmo. Muito forte. Aqui eu vou conferir o alinhamento dessa parte aqui. Tá alinhado, o chassi tá nivelado. Do outro lado lá eu deixei um nível que quando eu baixo ele no elevador, eu sei que o chassi está alinhado. Então é meu parâmetro. Eu sempre estou subindo e descendo ele, mas eu paro quando ele fica alinhado. Para a gente ver se está tudo no nível certinho, né? Quando vê fica uma peça torta, fica feio. E aqui eu acho que é isso, ó. Ó o que eu tenho aqui. Isso aqui foi um amigo meu que me emprestou, o mesmo que conseguiu os amortecedores da Blazer para mim. O Vitor Hugo. Ele me emprestou. Isso aqui. Ele é um goniômetro para ele me dar o ângulo aqui, ó, do caster que eu preciso. Agora aqui, ó. Do jeito que tá aqui, vou ver com quanto ele tá. Zerei ele aqui, que ele tem uma bolha, né? Ele tá com ângulo positivo. Ou seja, ele está caído para frente, que ele tem que estar caído para trás. Ele está com 3 graus, 30. 3 graus e 30 minutos. É o que está nele agora aqui. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas como é que eu vou ver no meu se eu não tenho esse goniômetro? Tranquilo. Eu tenho a solução aqui, pessoal, ó. Vou pegar agora aqui, ó. Ao vivo e em cores. Ó. O aplicativo é goniômetro. Tá aqui o aplicativo, ó. E por incrível que pareça, funciona, viu? Claro que aqui eu vou ter que tirar um parafuso para ele pegar alinhadinho, ó. Tá ali, ó. 3.5, 3.6, 3.3. Isso aqui já é um parâmetro para nós. O que a gente colocar aqui, a gente repete do outro lado. Então a gente consegue ter essa possibilidade. Então é aplicativo grátis, eu baixei aqui só para mostrar para vocês que tem essa alternativa. Não precisa necessariamente ter um goniômetro físico, pode ser digital. Usa o celular mesmo, ele funciona bem, para a gente ter o parâmetro. Como é que eu vou fazer para rodar aqui para mostrar para vocês? Se eu tiver só com o munhão, com o munhão ali aberto, sem os rolamentos, eu consigo enfiar um tubo e torcer.
Mas aqui, como eu já estou com montado aqui o capacete do munhão aqui, eu teria que pegar e torcer ele aqui para a gente conseguir acertar aquele ângulo lá. Como vocês viram lá nos vídeos anteriores, quem não viu, vai lá na playlist do Jeep Willys, tem lá, que a gente está mexendo no diferencial. Eu já cortei aqui na volta, deixei cortado. Isso aqui, na verdade, ele é, aonde tem essa bola aqui, que seria a parte do munhão, ele tem uma parte de um diâmetro menor, ele entra por dentro do tubo. Quando a gente corta aqui, a gente tem que cortar com cuidado. A gente não pode cortar muito. Até aqui eu vou medir para vocês. Ó. Vai que vocês queiram cortar e querem saber quanto de profundidade pode ir. Claro, vai ser isso aqui mais ou menos um parâmetro. Quando vocês passar muito, para que está cortando outro tubo. Por exemplo, ó, tem 6 milímetros aqui. A parede do tubo é 6 milímetros. Talvez seja um pouquinho mais, porque aqui tem solda um pouquinho, está meio esmerilhado. Vamos dizer, vai cortar. Cortou mais ou menos 6 milímetros, para. Vai com uma serrinha de serra-ferro para ir devagarinho, que vocês vão ver que vai aparecer um pouco de óleo, porque isso aqui é largado sob pressão. Ele só é soldado na união, vamos dizer assim. É o mesmo princípio de uma espiga de um cardan. O princípio é o mesmo. Então é o que tem aqui nesse munhão. E aqui para a gente torcer agora, eu vou ter que bolar alguma coisa para a gente torcer. Mas é o seguinte, isso vai ficar para o próximo vídeo, que aí a gente vai se apegar só nessa parte do munhão. Aí nós vamos fazer junto. Vamos bolar alguma coisa aqui para te torcer. De repente eu até tiro aqui o terminal e coloco um cano aqui. Travo alguma coisa aqui para poder dar uma batidinha e torcer. Ele não é muito pesado, gente. Ele não tem muito peso. Se a gente calçar um macaco aqui de leve, claro, não vamos calçar muito. Calçar um macaco de leve para tirar um pouco a pressão e vir aqui com um cepinho e dar umas batidinhas, ele vai fazer o sentido de giro. Ele vai fazer sentido de alavanca. Então a gente vai fazer isso junto depois. Eu vou providenciar aqui algum cepo, alguma coisa para a gente bater. E a gente vai fazer junto. O ângulo do caster. Isso é uma coisa que agora mudou tudo, viu, gente? Originalmente do Jeep é 7 graus e 30. Originalmente, o caster. Porque o feixe da mola do Jeep trabalha diferente. Ele trabalha no sentido do plano, ele trabalha alinhado, primeiro emorgado da mola, depois ele começa a emorgar a parte traseira dele. E aí ele começa a virar positivo. Então o feixe mola do Jeep trabalha diferente. Esse aqui já é bem ao contrário. Ele sempre vai transformar em negativo. Se eu deixar 2 graus aqui e cravar, que nós vamos fazer esse teste também junto, né? E cravar ele no fundo aqui, nos batentes da suspensão, ele vai aumentar o grau. Ele vai tipo, se eu largar 7.30 aqui, ele vai para 14. Aí a roda vai, quando virar, vai virar assim, igual uma patrola. Então eu vou ter que diminuir esse ângulo de caster. Eu vou dar uma estudada a mais, mas eu já sei que automóveis assim convencional, uma média de 2 graus, é bem pouco. Eu quero ver se com ele no fundo da suspensão, ele fique no máximo aí 8, 9 graus. Pode passar um pouco do 7. Mas eu botar 7 nele em descanso assim, vai ser demais depois. Não é essa a ideia, eu não quero fazer isso. Então, para o próximo vídeo, vocês já sabem mais ou menos que passo e para que lado a gente vai ir. Tá bom, gente? Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos, que tem muito. E muito obrigado e até o próximo vídeo.